olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastolcast. E no podcast de hoje temos que enaltecer o spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. For a little support, out of time I need Prepare seu amigo ouvinte para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e o preço da excelência é a vigilância eterna. Eu sou o Osmio e a família é tudo. Johnny hates town, can't see or hear. Você tem 15 mil e-mails não lidos. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! E sim, meu caro Frâncio, em breve, muito breve, faremos tudo sobre o final magistral e a grande jornada de Breaking Bad, por que não relembrar também, né, Better Call Saul, e é o caminho, esse Albuquerque verse que o Vince Gilligan fez. Mas, antes disso, temos que ir para a nossa sessão de e-mails e comentários. O nosso último podcast foi sobre Westworld. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 7 minutos e 25 segundos. Corretamente. Se você quiser o seu comentário lido aqui nesse podcast ou nos muitos outros que virão, não esqueçam de mandar nas nossas redes sociais, @Seristol no Twitter ou no Instagram, ou também no e-mail seristol@gmail.com, ou ainda nos próprios comentários desse vídeo lá no YouTube, porque esse podcast está disponível no YouTube, Seristolcast, você pode comentar normalmente sobre qualquer tema, mas se for sobre o tema do último programa, será melhor ainda. Exatamente. Então vamos pegar comentários que foram deixados no nosso vídeo sobre o Westworld, lá no nosso canal Seristol, e teve muitos comentários interessantíssimos, pessoas que concordam com a nossa opinião, pessoas que discordam, e isso que é legal, né, sempre com muito respeito, e por isso que eu gostei, né, de que esse vídeo de Westworld, muita gente compreendeu que a opinião, ela pode ser boa em algumas partes, ruim em outras, e todo mundo se respeitou, né, bastante. Então, o meu primeiro comentário é o seguinte, achei, realmente. Vamos lá. Afonso Cordovil, eu achei o nome bacana. Eu gostei bastante da temporada como um todo, só a season finale que achei bem ruim em relação aos episódios anteriores. Muito corrido e com resoluções preguiçosas e conclusões mal feitas da maioria dos personagens. OBS, eu gosto demais da segunda temporada também. Até mais do que a primeira, ó. Isso aqui não é muito comum. E se tivesse terminado nela, a série teria um grande final e uma história perfeita dele. Isso realmente é uma coisa rara, né? Porque tem muita gente que não gosta da segunda. Eu gosto dela bastante, acho muito boa. Mas assim, a minha opinião hoje é que se tivesse tido um arranjo pra cortar a terceira, e aí já joga pra quarta, né, que seria a terceira, teria sido ideal pra Westworld. Mas a minha favorita ainda é a primeira. A minha preferida também é a primeira. Mas que nem o Afonso disse aqui, ele falou que ele gostou bastante da temporada como um todo, como nós também. Acho que ele concorda bastante com o que a gente falou, né? Que só a season finale, né, que é o último episódio, o oitavo da quarta, ele não achou tão bom assim. Já o nosso próximo comentário é de quem? Nathalie Silva disse o seguinte: o que matou Westworld foi esse suposto pedido de deixar a série mais, entre aspas, palatável pra quem assiste. As pessoas têm uma obsessão porque querem entender tudo e não aproveitar a jornada. A segunda temporada pra mim... de novo, mais uma pessoa aqui comentando sobre isso. A segunda temporada pra mim é a melhor da série e eu não consigo entender esse hate em cima dela. Olha aqui, nunca teve tão bem representada a segunda temporada. E esse debate sobre essa questão do palatável, né? Engraçado, eu estava até comentando antes do podcast, uma questão atual aí, né? No Twitter da vida. E eu concordo que, ao mesmo tempo que a gente quer entender as coisas, mas tem que aproveitar também a série, eu concordo. E muita gente acaba criticando a série, acho que indevidamente, porque não deixa a coisa escancarada na sua cara. Existe subjetividade, né? Isso tem que ser apreciado, eu acho. Mistérios, um desenvolvimento de uma forma diferente do que jogar na sua cara simplesmente, né? E assim, existem argumentos válidos para as pessoas criticarem a segunda temporada, né? Sim. Eu acho. E todo mundo tem a sua opinião, né? E a gente também vai falar aquilo que é válido e que é desválido. Só no sentido que... Não sei se as pessoas também... Algumas das pessoas que estão criticando essa temporada queriam, tipo assim, o explicadinho total, né? Que é um pouco essa quarta temporada. Sim. Que é... Olha que ela nem... Acho que a terceira que é o explicadinho total. Demasiado. A quarta ainda brinca, eu acho, com essa subjetividade, às vezes. Talvez, principalmente na cena final, né? Sim. Mas esse negócio da segunda temporada ser a favorita, isso é muito diferente, Outsider, né? Isso é uma opinião impopular, né? Sim. Inclusive, um dia devemos fazer um podcast sobre opiniões populares na cultura pop. É importante. Que nós concordamos ou não. Exato, porque tem cada coisa.
mas vamos deixar, né? Aí agora eu peguei um comentário de Charlene Souza, que ela foi ali no final meio Disney. Mas vamos ver o que ela falou. Eu acho que super precisa da quinta temporada, então ela discorda aqui da gente, que falou que não queria muito. Mas ela falou, quero ver Dolores casada com Ted, tendo 3 filhos no cachorro. Mickey com a filha dela e a resposta daquela parte da filha do Homem de Preto fazendo o teste com ele, etc, etc. Tem isso ainda. Então, Putz. eu peguei esse comentário pra fazer essa parte meio, né, Disney, que realmente eles precisavam de descanso. É um final bem Eu feliz. não vejo isso acontecendo. Mas em relação a essa parte da filha do Homem de Preto, eu falei que eu tava no meu roteiro pra falar durante o meu vídeo. Esqueci de falar. E eu ia falar durante o podcast. Esqueci de falar também. Então vamos falar da sessão de e-mails. Muito bem lembrado. Assim, Então, pra quem talvez, não como foi a lembra- segunda temporada, existissem planos futuros pra série, né? Mas que, por enquanto, Foram diferentes. isso aí, né? Exato. Pra quem não lembra, essa é a cena pós-crédito da segunda temporada que nós vemos. A tela tá cheia nessa cena, pelo que eu me lembro. Então tá passando no mundo real. Sim. E a gente vê a filha do William, que provavelmente vai ser uma robô, porque ela morreu nessa temporada, Sim. testando um robô do William também, da mesma forma que o James Delos era testado. Assim, é aquela coisa de suposição que eu estava falando. Pronto. Talvez daria pra supor que essa é a forma que a Charlotte criou o William nessa quarta temporada. Daria pra supor. Mas aí a gente até volta pro podcast, né? Aquela questão de supor. Exatamente. Porque, tipo, agora que... Vamos pensar se isso for uma coisa da quinta temporada. Então eles vão voltar pro mundo real de novo? Porque Porque o mundo real não acabou. Não acabou, Mas realmente. quem que vai fazer? Exato. Anfitrião. As pessoas vão querer voltar pra isso porque, né, eu falei que a tela tá grande, pequena em relação ao aspecto da série. Quando tem as Sim. barras em cima e embaixo, é o mundo virtual, que é o mundo que a Dolores cria no final da quarta temporada. Então, pra justificar essa cena, ou eles teriam que fazer um retcon, ou seja, mudar pra aquela cena ser dentro do virtual, que não era, Sim. ou vai ter que, a trama da quinta temporada vai ter que voltar para o mundo físico, novamente. Ou é um flashback explicado tortamente só pra casar tudo. Exato, ou tem a terceira possibilidade que eu falei. A gente supor que essa é a forma que a Charlotte, nessa quarta temporada, criou esse robô do William. Sim, Pode ser. Eu acho que se não tiver aqui na temporada, essa é a explicação mais plausível. exatamente. Mas é aquela coisa. Realmente. Suposições e suposições. Exatamente. Mas, agora, não faremos muitas suposições, porque faremos aclamações, não há dúvidas, que esse final de Better Call Saul foi incrível. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Sharonal, dessa vez para falarmos tudo sobre o final. O grandioso, poderoso final de Better Call Saul, que meio que encerra essa mais de uma década de história de Breaking Bad, né? Essa jornada por El Camino que o Vince Gilligan fez. E que final, né, Franço? Que final. Exato, e muita gente lembrou que esse pode ser um final do próprio universo, que nem o Osmo falou, porque nesses últimos episódios nós temos os 3 protagonistas, né? Das 3 produções, né? Então nós temos o Better Call Saul. O Breaking Bad e o El Camino, né? E nós temos o Jesse no penúltimo episódio e nós temos o Walter White, né, no último episódio. E Morte, todos meio que vida falam... E redenção. Exatamente, todos meio que falam sobre as grandes questões deles, né? Porque o Jesse tem um negócio com o amigo dele, tá? Do crime. Sim. O Saul é o final, né? Da série dele. Então, obviamente, Exato. vai ter ele. E o Walter fala sobre o grande arrependimento da vida dele. Então, novamente, todos meio que foram contemplados aí no próprio Better Call Saul, meio que a personalidade de todos foi contemplada de alguma maneira. Better Call Saul. Better Call Saul. O final também foi muito poderoso porque referenciou vários personagens além deles, né? Tivemos a volta do Chuck, a volta do Mike, e a própria Kim apareceu. Trouxeram até a Mary, que é a esposa do Hank, a Mary Schrader. Então foi um senhor final. E vamos aqui se alentar que se você quiser algum comentário sobre um episódio específico dessa última temporada de Better Call Saul, nós fizemos vídeos sobre todos os 3 episódios dessa 6ª temporada. A série ela voltou lá em abril de 2022 para a sua última temporada, com 7 episódios. E agora ali em julho nós tivemos mais 6. Foram mais 6, realmente. Mais 6 episódios. Mais 6? Tem. Não. 7 mais 6. Porque são 13, não são 16 no total. Tô confundindo com o Breaking Bad. Então tivemos realmente 7 episódios no começo do ano. Agora mais 6, e tem vídeo sobre todos eles, eu discutindo cada cena,
né, fazendo uma análise do que eu acho que essa série é tão boa, né? Better call Saul. Better call Saul. Mas então, como eu acho que se você juntar todos os vídeos, né, cada vídeo tem mais ou menos ali uns 8 a 10 minutos, não vai dar provavelmente muito mais de 1 hora e meia minhas falando sobre Better Call Saul. Então, eu quero saber a opinião de Osmo sobre a série, que a gente nunca falou aqui no Série Stowcast, né? Porque a série, a última vez que ela estreou, o Série Stowcast não existia. A série Stow não existia. Então, diga, qual a sua relação? Assim, tenho que comentar que o França já panfletava pra mim Better Call Saul há um tempo, mas eu sou uma pessoa purista. Resolvi começar por Breaking Bad. É uma série à parte, né? Um dia a gente pode fazer um Série Stowcast só pra falar de Breaking Bad, porque é totalmente genial também. E então comecei Better Call Saul. Vou fazer tipo um resumão da minha jornada. E é surpreendente como essa série melhora, né? E a temporada final é o grande registro disso, porque, concordando um pouco com o Franço, enquanto o Chuck estava vivo, a série era um pouco complicada. Porque a gente queria muito ver o Saul Goodman, né? Superando a personalidade do Jimmy McGill. Mas isso foi um processo. Enquanto o Chuck estava vivo, isso não conseguiria ir pra frente, né? Não conseguiria acontecer. E só depois da morte do Chuck a gente começa a ver o Jimmy entrando uns golpes, que lentamente a Kim vai se aproximando. A questão do cartel se desenvolvendo, né? Quando o Gus Fring passa a aparecer. E essa 6ª temporada, ela foi tão intensa, a gente teve a nata de tudo que é melhor em Better Call Saul. Tivemos um grande golpe, que é a questão do Howard Hamlin. Foi totalmente, assim, malévolo o que eles fizeram, né? Mas que plano bem feito. O Saul Goodman, né? E a Kim junto, eles são realmente uma dupla genial. Eles conseguiram derrubar praticamente qualquer um. E tóxica. Exato, exatamente. Além disso, nós tivemos a questão do cartel. Essa temporada teve muita cara de Breaking Bad, principalmente encarnada ali no Nacho, né? Que morreu no comecinho da temporada, mas que tenta ali matar o Lalo Salamanca, não consegue. O Lalo também com essa obsessão com o Gus, né? O Gus até tenta matá-lo, mas fracassa também. E tivemos ali várias pontuações finais de como Better Call Saul ia se transformar em Breaking Bad. Como que as pontas soltas vão se amarrar. Então tivemos a morte do Howard, a morte do Lalo, ambos enterrados no laboratório que o Heisenberg e o Pinkman iam cozinhar pro Gus. Então olha que coisa poética, né? Que interessante. Não, e engraçado que eu me lembro, isso, eles morreram, eles foram sementados no episódio 8, né? Mas o Howard morreu no episódio 7. Mas eu me lembro que isso não foi eu, foi uma pessoa que comentou lá no vídeo do episódio 5. E se eles estiveram enterrados no laboratório? E eu comentei, acho que no episódio 6, falando assim, comentando sobre esse comentário, falando, seria muito engraçado se, né, tem todas essas teorias, né, tipo assim, a Kim sempre esteve em Breaking Bad, ela está ajudando o Saul, e não foi o que aconteceu, mas eu fiz uma piada assim, e se o Lalo e o Howard sempre estiveram durante o Breaking Bad, mas enterrados debaixo dos cenários? E foi realmente o que aconteceu, né? Exato. O pessoal até comentou sobre uma série em Breaking Bad, né, que acham 2 corpos depois que o laboratório é destruído. Mas não são eles, gente. Não são eles. É um pessoal que o Walter e o Jesse despacham pro mundo além e que estavam lá. Eles não chegam a aparecer em Breaking Bad, mas estão lá, né? A gente sabe isso agora. Better call Saul. Better call Saul. Mas aí a gente viu essa preparação toda pra ver o que acontecer, pra encaminhar pra Breaking Bad, né, que é o episódio ali do Fun and Games, que é a separação da Kim e do Jimmy, que é quando o Saul Goodman de fato nasce, né? O Saul Goodman que a gente ficou acostumado a acompanhar ali em Breaking Bad, ver a mansão dele, que inclusive foi o que abriu a 6ª temporada, né? O desmanche da mansão. Vemos ele na mansão, a gente depois passa a ver cada vez mais o Heisenberg, o Jesse. Então foi esse caminho todo para depois temos a finalização do personagem no futuro, né? Ver o último golpe do Saul Goodman, ver a prisão e ver esse combate, quase uma coisa fragmentada, né? Das personalidades. Quem ia vencer? Saul Goodman? Jimmy McGill? Havia esse duelo interno, né? Ora aqui, ora ali, e no final o Jimmy venceu. Exato. E Jimmy pagando pelos pecados de Saul, né? Sim. E do Heisenberg também, né? do Walter White. Também.
Mais engraçado que no último episódio ele fala, né? Ele tenta tomar um pouco das glórias, né? Ele fala, Sim. Walter White não seria nada sem mim. Inclusive, o discurso dele no tribunal acho que é um dos. Ele só não é o melhor da história da TV por causa do discurso do Tyrion Lannister quando ele vai ser preso. Mas foi um senhor discurso. Um senhor discurso. Foi muito bom. E a minha relação com o Better Call Saul é a seguinte. A primeira temporada, eu acho legal, mas eu acho que eles tinham um planejamento, tanto que tinha as cenas preto e branco, que a gente viu muito nesses últimos, né, nos últimos 4 episódios. Foram quase 100%. Mas eu acho que na primeira temporada eles não tinham uma cara do que a série queria ser, na realidade. Concordo. Eles chegaram e vamos fazer uma série sobre o Sol? O Sol. Eu acho que eles sabiam que era o final, porque eles trouxeram as coisas preto e branco, tudo. Mas eu acho que eles talvez não sabiam quanto tempo iria durar pra chegar até lá. Exato. Por isso que eu gosto da primeira, mas eu acho a segunda temporada... Eu vou ser polêmico, mas eu acho a segunda temporada que ela beira a ser quase ruim. Porque ela é muito devagar. Quase parando. Quase Também parando. Acho que talvez se o Vince Gilligan tivesse que fazer Better Call Saul agora, ele faria 5 temporadas. Porque muita gente continua vendo. Eu mesmo fui um caso. Como França lá na frente, eu tinha esse feedback. Mas fica bom ou é isso? E as pessoas falando, não, vai ficar excelente, continua vendo. Eu, quando vi Breaking Bad pela primeira vez, eu vejo hoje, os episódios são muito bons. Mas até no começo achei, uma coisa meio arrastada algumas vezes. Então, eu acho que eles mexeriam no ritmo da série. Eu também acho. Better Call Saul. Better Call Saul. Aí, que nem o Osmo falou, né? Que o Chuck morreu, a série melhorou. Tanto que eu acho o último episódio da terceira temporada muito bom. Era pra mim o melhor episódio até a 4ª temporada, que eu achei muito boa. O episódio 4 o episódio 10 da 4ª temporada, que se chama... Winner? Não. Não é o do deserto? Não. Esse também, eu vou chegar lá. O episódio 10º da 4ª temporada É vencedor. Winner, é muito bom. Aí a 5ª temporada, pra mim, era a melhor. Que tem o episódio 8, que eu amo, que é o episódio que chama Mula, tudo. Que é inclusive, referenciado no último episódio, que eu adorei. Sim. Né? Que tem ali a conversa sobre arrependimentos que se passa durante esse episódio, né? Que uma parte a gente não viu. Aí tem o último episódio da 5ª temporada, que é, inclusive, onde a Kim, iconicamente, faz ali a pose de Better Call Saul, né? Que Exato. no último episódio ela não reproduz novamente. Ela poderia, inclusive, eu achei que ela faria. Mas quem faz é o Jimmy. Mas quem faz é só ele. Eu acho que ela entende que isso não é ela, o quanto isso a levou pra baixo. Não, eu acho que, na verdade, Franz, tenho que discordar de você. Porque o Jimmy não faz essa pose antes. Porque a Kim, ela faz o Better Call Saul, né, que são as mãos, Bolsonaro, as mãos atirando, e ela sopra também. O Jimmy nunca faz isso, só o Goodman nunca faz. Mas ele faz um final, acho que em referência aos, entre aspas, bons tempos que eles viveram, quando eles eram felizes, né? Pode ser. Mas eu vejo pelo outro lado. Mas isso que eu acho interessante, né? Que aí abre debate. Abre discussão. Porque eu acho que ela poderia reproduzir, mas ela vê que ela pode amar o Jimmy, mas esse é o momento da vida dela que ela não quer voltar. Nem daria pra ela voltar, né? Ia ficar vestindo ali na prisão. Não, exato, mas ela não quer ficar lembrando sobre isso. Com esse passado dela, sabe? Porque lá no final da 5ª temporada ela compactua total. Sim. Com essa ideia, né, de crime e tal. Mas essas são interpretações. Better Call Saul. Better Call Saul. Aí chegou na 6ª temporada, que o começo foi todo resolver as coisas do cartel, resolver Howard, que eu também acho muito bom. Eu acho o episódio 7 muito bom. Mas esses últimos episódios, cada episódio que passava, eu achava, não, esse é o melhor episódio da série. Não, ia ser superando. Esse é o melhor episódio da série. Não, esse é o melhor episódio da série. Tanto que, hoje em dia, eu fico muito dividido em qual é o melhor episódio da série. Se é o Mula, se é o 8º, se é o 9º dessa 6ª temporada, se é o 10º, se é o 11º, se é o 12º, ou se é o 13º. Eu não sei. Assim, eu não gostei tanto do Mula. Tão bons que eu fico na dúvida. Eu não gostei tanto do Mula quanto você. E pra mim, eu fico mais Você entre achou chato? Não que eu achei chato. Eu gosto de episódios assim mais introspectivos. Tem várias séries de vários jeitos, mas eu só não
fui tão fã. Pra mim, entre o 9 e o 13. Eu acho que eu gosto mais do 13. Porque é um final muito bom. E aqui muita gente fala, a jornada pode ser boa, mas se o final é uma merda, tudo vira meio que uma merda. Não Tanta série nisso, boa mas que foi estragada pelo final. Né? Exato, é a impressão final. É o último gostinho que você vai ter. É a sobremesa do restaurante, né? É a cereja do bolo, Franz. E tem que ser boa, né? Tem que trazer aquele espírito que é o que Better Call Saul traz nesse final, né? Então nós temos... acho que foi um ciclo, mas ao mesmo tempo não, né? Foi um ciclo, Sim. só que não. Porque nós começamos a série como o Jimmy. E ele era inocente, ele era desvalorizado. Não era tão inocente. Ele era aquele bom ladrão, né? Então, ele era o bom ladrão. Presepeiro de bom coração. Nesse sentido, ele fazia as trambicagens com os velhinhos. Inclusive, isso não é eu que tô falando, até teve um comentário sobre que ele maltratava lá os velhinhos, etc., roubando deles. Aí no final ele é denunciado por uma velhinha. Fica essa a vingança da terceira idade. Não, inclusive, esse início dele é quando o Chuck usava o apelido, era o Jimmy da recaída, né? Ou Sleeping Jimmy. Exato, e desvalorizava ele, né? Ele era completamente desvalorizado. O Chuck era um foi ele escroto, né? ganhando confiança e se mudando pra Sol. Então, no último episódio, o 9º episódio dessa temporada, a gente tem a transformação completa. Exato. Que é o que a gente vê depois na série derivada de Better Call Saul, Breaking Bad. A gente vê lá na série derivada. Tudo bem. Não, inclusive, sobre esse ciclo que não é um ciclo, porque depois a gente tem mais uma transformação. Acontece Breaking Bad, acontece a queda do Darth Vader, né, que é o Walter White, praticamente. O Sol tem que fugir com o cara do aspirador e ele vira Gene Takovic. Que é outra persona. Outra persona que flertou em ser Sol novamente, mas virou Jimmy no final. Só que um Jimmy que eternamente vai ter que pagar pelas coisas que Sol fez. Exato. Mas o Saul Goodman, Franz, ele teve uma última aparição. Que, inclusive, pra mim, é uma das melhores cenas da série. Porque, assim, Breaking Bad e Better Call Saul, Vince Gilligan e o Peter Gold mandam muito bem em fazer cenas que é só a trilha. Não tem som, não tem efeito de ambiente, nada. Isso em ambas as séries. Em El Camino também. São coisas magistrais. Você entra na série de uma maneira indescritível. E o Saul Goodman aparece uma última vez por quê? No último episódio, quando tem a chegada no tribunal, a caminhada do Saul Goodman, a Marie sendo meio consolada ali, né? Aquela coisa meio filme de máfia, né? Uma coisa meio Martin Scorsese. A eloquência. Exato. Ele tava por cima da carne seca, Franz. Parecia um chefão de máfia ali, o Saul Goodman. E foi a última aparição do personagem. Foi um adeus espetacular, assim, porque é uma cena icônica pra mim. Eu fiquei revendo depois, porque a trilha combina bem, o desenvolvimento, dele caminhando com a confiança. É muito bom. Muito bom. Exatamente. E esse plano final dele, inclusive, gerou muitos debates sobre se foi sobre redenção. Se foi uma redenção completa. Se não foi. Se foi uma redenção só pra salvar a Kim. No meu vídeo, eu falo que é o início de uma redenção. Eu não acredito que ele se redimiu de tudo ainda. Também. Porque foi muito virado a Kim, né? Sim. E livrar ela. Né? Porque ele tava... em um momento, eu acho que ele tava nessa, tipo... Não, realmente, eu quero diminuir minha pena, vou querer o sorvete. Só que quando ele ouve sobre a Kim, ele muda, né? Eu sinto. Não, e também assim, ele queria a redenção pra Kim, salvar a Kim. E ele queria o perdão da Kim também. Quando depois ele descobre que ela tá ferrada, né? Exato. Ele queria as duas coisas. Aí, assim, ele vai flertando. Eu acho que é um pouco redenção. Ele entende que ele está errado em alguns momentos. Eu ainda acho que é completo. Ele não entende ainda completamente das coisas merda que ele fez. Também, né? O mundo real não é Star Wars, né? Que o Darth Vader, depois de ter matado criancinha escrotizado por 30 anos, matou o imperador e tá tudo perdoado. Não vai ser uma ação que vai salvar a vida inteira do cara, né? Mas já é um gesto. Muita análise, né? Terapêutica. Exato. Better call Saul. Better call Saul. E até teve outros comentários que aí eu não gosto muito, que é de tacando a culpa na Kim no final. E a Kim, né? E ela no final saiu por cima e ela fez ir. Tem alguns comentários que falam que ela
planejou isso pra ferrar o Sol e ele tomar a culpa por tudo e ela se livrar. E outros não, que fala que foi intencional, mas mesmo assim, ela se livrou de tudo. Ela que também é culpada e não vai sofrer nada e é tudo culpa dele. Sabe o que é engraçado, França? Eu acho que é isso. Eu também não acho, mas assim, a Kim pagou pelos erros dela, porque ela que tinha as rédeas da vida dela perdeu isso. Vai tá tendo uma vida pagando. Exato, uma vida de aparência, uma vida infeliz. Ela não voltou a ser advogada, ela é só uma mulher triste pro resto da vida. Talvez ela volte a ter alguma atitude, tentar ajudar na caridade que ela queria. Mas isso me lembra muito um debate que tinha na época de Breaking Bad sobre a Skyler White. O Walter White era um monstro, tanto que Better Call Saul mostra isso muito bem, mas ele era o protagonista. No fundo, a gente depende de algumas pessoas não, né? Claro. Mas a boa parte ainda torcia, em parte, por ele. E a Skyler era muitas vezes um obstáculo pro Heisenberg, nem pro Walter White, pro Heisenberg. E o pessoal começou a pegar uma raiva da personagem que é totalmente injustificável. Acho que isso se aplica a Kim também. Porque, no fundo, ok, ela errou. Mas olha as coisas que o Saul Goodman fez. Com a Skyler, a mesma coisa. Ela errou, ela fez cagada. Mas olha as coisas que o Walter White fez, meu irmão. Então, assim, eu acho que... Não sei de onde surge isso, sabe? Jogar a culpa... Ambas mulheres, ambas as cônjuges, né? Ou ex-cônjuges, enfim. Jogar uma culpa que eu acho que não cabe a elas. E ambas também... A Skyler teve que fazer acordo. Perdeu tudo. As questões de Breaking Bad, mas a Kim também tá pagando. Todo mundo paga no universo do Vince Gilligan, porque é a vida real. Um pouco exagerado às vezes, talvez. Só o Jesse conseguiu a libertação, né? Mas de resto, todo mundo tá pagando. Tinha gente que queria até a morte do Sol, né? O França até achou que isso podia acontecer. Essa era a minha teoria. Mas, a Kim, o quanto ela se divertiu com aquilo, e ela tá pagando por isso. Ela não é mais advogada. Inclusive, nessa última temporada, a gente vê um flashback dela, né, quando ela era criança, e de que ela já tinha esse instinto, né, desde antes. E agora ela não pode mais fazer nada. Ela tá ali como voluntária, completamente à parte. Né? Realmente ela não está pagando legalmente, isso ela se livrou. E ela, Kim, cometeu crimes. Nesse sentido jurídico, ela realmente se livrou de coisas que ela não deveria se livrar. Mas, psicologicamente, né? Porque a gente não tá aqui pra analisar como advogado, eu sou espectador de uma série. Ela tá pagando. E a gente imagina que ela vai pagar depois. Inclusive, algumas pessoas que podem achar isso porque, por alguma confusão no último episódio, de acharem que a Kim virou advogada do Sol. Não foi isso que aconteceu, gente. É que aquilo foi um golpe. Exato. Ela não é mais advogada. Ela não tem mais a licença dela não tem validade. E aí, por exemplo, se ela vai na delegacia, na prisão, né, falando: sou fulana, que o Exxon é advogada de James McGill. Se o policial, carcereiro, seja o que for, não puxar, sei lá, na OAB dos Estados Unidos, a Associação de Advogados, ver, mas que essa mulher é advogada, se ele não fizer isso, ela engana, porque ela tem um documento. Exato, então ela não é advogada, né? Para ser advogada de novo, ela teria que prestar um novo exame da ordem, né? Exato. E outra coisa... Entrar. Não. Ela se livrou da prisão, civil. Mas a ex-esposa do Howard Hamlin ainda pode processá-la. Ainda pode processá-la e tirar tudo dela. Então fica aí pra mente de nós, pensar se iria acontecer ou não, né? Exatamente. Ela pode ter se livrado de morrer na prisão? Pode. Mas ela pode se ferrar bastante ainda. Né, tipo... Então, é um pagamento, né? Todas essas pessoas pagaram, né? Exato. Nem o Osmo acabou de falar, né? Todo mundo paga. Pensando nos personagens de Better Call Saul. O Lalo pagou. Todos os Salamanca. Exato, todos os Salamancas. Mas o Lalo, ele pagou, né? Pelas coisas que ele fez. O próprio Nacho, né? Que ele entrou de forma inocente e tal. Mas ele deixou... Ele deixou o Hector Salamanca daquele jeito também, né? E ele depois, ele próprio se matou, né? Mas ele se deixou. Exato. Né? Ele pagou por aquilo. O Howard, ele era muito inocente, assim. Eu acho que ele pagou desproporcionalmente. Ele e o Chuck. Apesar de você não gostar tanto do Chuck, acho que, comparado às coisas que ele fez, ainda merecia aquele final. Não, exato. Foram pessoas que pagaram desproporcionalmente. Mas que sim fizeram coisas ruins. Sim. Em Breaking Bad mesmo tem... Mas não coisas bacanas. Exato. Tem o próprio Gale de Breaking Bad, que o cara não faz nada e se ferra muito. Ou o Ted também, né? Que sempre vai ter uma vítima no meio. Então todo mundo, né, paga
Normalmente Inclusive, fazia. um dos vídeos eu falei, né? Eu acho que é o episódio 8 ou 9. Não, é o 9, que o Mike vai lá falar com o pai do Nath sobre isso. Sim. E ele fala sobre justiça versus vingança, né? E eu acho que quando você fala justiça, né? Você tá colocando um ponto de que você é o bom da história, né? Você está fazendo justiça. Sim, Só que exato. não. E No justiça final, com as todas próprias essas mãos. pessoas são pessoas ruins justificando atos ruins que fazem com outras pessoas ruins. No final é isso. Exato. Né? O próprio Mike era um matador impiedoso que, por acaso, tinha seus traumas que perdeu o filho e era um avô dedicado. Mas ainda era um matador impiedoso. E teve o final que ele teve. E justiça com as próprias mãos é muito mais próximo, na minha opinião, de vingança do que da real justiça, legalmente falando. Exato. E quando eu falo pessoas ruins, são tipo assim, crápulas, etc. São pessoas que Ninguém tomam é decisões preto ou branco. ruins, que são decisões ilegais e decisões que destroem a vida de outras pessoas. Decisões mortais. Porque a gente fala muito do Howard, mas é a esposa dele, né? Que teve que sofrer isso aí, etc. Que depois ainda sofreu um gaslight da própria Kim lá no enterro dela. Enterro dela, não, né? Do marido. Falando que ela que devia ter prestado atenção mais no Howard. Exato. Então, assim, são pessoas que fizeram atitudes muito ruins que tentam justificar isso, né? De alguma forma. Né? E isso é muito perigoso, né? Quando as pessoas encontram justificativas para atos monstruosos, né? Porque aí, se a pessoa tá sempre certa, ela vai fazer o que ela tiver que fazer. E não tem limite, né? E o limite... até a Kim colocou um limite nisso, né? Ela, depois de fazer muita coisa, ela colocou um limite nisso. Por isso que, né, teve gente que falou, eles iam ficar juntos no final. Eu acho que realmente eles não tinham que ficar juntos no final. Também acho, né? Porque olha o que eles fizeram, né? Não foi leve. Exato. Não foi e leve. ela perdoar não quer dizer que, né? Ela vai voltar com ele. Exatamente, né? Eles talvez... Os dois vão ter que pagar, cada um do seu jeito, né? Pelas personalidades que assumiram. Outros pagaram, o Mike pagou, o Gus pagou, os Salamancas pagaram. O Walter pagou. Então, quem se deu melhor foi o Jesse Pinkman. E aproveite no Canadá. No Canadá não, no Alasca. Cuando las serpientes evolucionaron más rápido que muchos veces. Agora, isso eu falei durante toda a semana. Fico triste pela série ter acabado, que era uma série muito boa. Antes, Franz, uma coisa também que acho importante a gente comentar, que eu tava pensando aqui, uma coisa que era muito forte em Breaking Bad e nessa série também é teoria das cores. Nós não somos nenhum especialista aqui, né? Mas eu acho que o maior retrato disso, além da questão das vestimentas, dos personagens também passa mensagens. Tanto que a própria transformação, né, do Jimmy envolve essa questão das cores, dos ternos e tudo mais, mas das duas realidades, né? Da preto e branco contra a colorida e o que isso representa de fato. Acho que a gente tem que comentar um pouquinho sobre isso antes de fechar o podcast, né? É interessante porque o preto e branco, ele é o máximo do contraste, né? Sim. Que é o preto e o branco. Então, é a diferenciação máxima do círculo cromático, né? Da escala cromática ainda, porque ele tá falando de preto e branco. Na escala cromática. E é quando a gente vê o pós-Breaking Bad, né? Que é quando o Jimmy, principalmente nesse último episódio, ele vislumbra o Jimmy lá no começo. E o Jimmy, que seria o caminho cinza, e o Sol, que é o preto. Então tem essa intenção. E dos ternos, né? O quanto ele vai apelar para as cores quentes, como o Sol, né? É amarelo, laranja, é a gravata super... rosa chamativa, também. Enquanto o Jimmy usava os ternos cinza. Sim, então e essa questão das cores, né? Um detalhe tão pequeno, mas que até foi bem significativo nessa questão do preto e branco, mas como ajuda a compor também. E o preto e branco, ele dá uma tristeza, né? Sim. E a gente tá falando que a Kim vai ver, ela tá triste naquela situação. Ela tá ali com um cara que ela parece que não gosta. Dá um tom de depressão até. Ela tá tanto triste, né? O preto pra e ela branco quanto pro Sol. ressalta isso, sim. Né? Better call Saul. Better call Saul. E o interessante é o quanto a paleta de Albuquerque, ela é quente, porque é um deserto, é um negócio. Parte do e o México. quanto talvez aquele ambiente incentive o Jimmy a se tornar sol. Porque ele abraça as cores quentes e o deserto é quente, é amarelo, né? Então, o meio que ele tá também o proporciona a isso, né? Sim. Claro que não estamos falando que o meio torna a pessoa assim, mas o meio e o contexto pode levar a certas coisas, né, mais
mais pesadas, etc. Não que seja 100%. Acho que nem a maior parte, né? Mas alguma porcentagem tem de influência. É, porque foi a maioria do tempo onde ele viveu como Saul Goodman, que foram esses anos de Breaking Bad. Mas, Franço, partindo agora para uma parte final do Série Stowcast, House of the Dragon vai deixar saudade. Isso a gente concorda. House of the Dragon? Pessoa já morreu. Morre aí. House of the Dragon. Deixa saudade. Isso tem que manter no programa. Eu vou manter. Mas, House of the Dragon. meu caro Franço, erros à parte. Sim. Better Call Saul vai deixar saudade. Vai. Como eu tava falando, não, porque foi cortado. Né? Então, como eu digo, sei lá. Como é dito. Dane-se. Eu tava falando que é o seguinte, que eu fiquei triste porque a série acabou, mas fico feliz pela série grandiosa que nos foi apresentada, né? Sim. Muito boa, vai estar na minha lista de melhores do ano, com certeza, né? Porque não tem como, né? É muito bom demais. São realmente mestres que fazem uma série como essa dar certo. Exatamente. Então, dito tudo isso, vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi: o preço da excelência é a vigilância eterna. Eu acho que essa frase é de Chuck McGill. Errou, pertence à nossa loira favorita. Na verdade, morena nos últimos episódios. Exato. Kim Wexler. Olha só. Ela era muito certinha nessa época ainda. Já minha frase é uma coisa pequena, catchy. A família é tudo. Olha, eu acho que é o homem do sininho que fala isso. Hector Salamanca. Essa frase é de Don Hector. Exatamente. Ele fala meio que em Breaking Bad, mas o espírito é tão... O homem né? do sino, né? O homem do sino. O homem do sino. Como que é sino em inglês? É The Bellman. The Bellman. Olha só. A Daenerys não ia curtir muito ele, não. Ele faz din, ia ficar louca bem antes. Ela ia ficar louca nessa situação. Ela ia queimar o Albuquerque bem antes de Heisenberg. Porra. Mas, depois desse programa, não esqueça de ir lá no Spotify, se você está escutando no Spotify. Se você gostou, pelo menos de alguma coisa que a gente falou aqui durante o programa, dar 5 estrelas pro podcast. Porque nos ajuda muito, ainda é um podcast muito pequeno. Então a gente agradece qualquer apoio que você der, compartilhar para as pessoas que gostam dessa série, que gostam de falar sobre séries e filmes, que ajuda bastante. A gente comenta aqui todas as semanas sobre séries da Netflix, HBO, Amazon, Apple, falando sobre streaming, sobre mercado, sobre dicas, né, preciosas do que assistir e talvez do que deixar para depois. Não é mesmo? Exatamente. Então, ainda falaremos sobre muitas séries boas no Série Stowcast. Então, o siga para conferir séries, filmes, premiações e dicas. E, de forma geral, foi isso. Você deveria estar maratonando.